segunda-feira, dia 29, né? Tá quase acabando o mês de setembro. E olha, vamos falar da montagem do time, tem desfalque, tá? Vamos falar do Palmeiras. A gente vai falar do novo calendário da CBF e de convocação de seleção brasileira também, né? E o garoto Ryan, que tá mandando e desmandando. E aí, tá na hora de vender ou não? Vou mandar aqueles abraços. Hoje nós vamos ter aqueles abraços que vocês gostam e que a gente sempre pede. E eu continuo pedindo para você deixar o nome da sua cidade. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, se inscreva aí se você ainda não é inscrito. Tá passando aqui embaixo, Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá aquele joinha, fortalece o nosso trabalho e você vai ajudar demais. Pega esse link e manda para outras pessoas também. Vamos seguir o Wellington Campos. Vamos lá? É isso aí? Então, roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Então vamos lá. Vamos começar a falar dessa preparação de Palmeiras e Vasco, quarta-feira, às 19 horas. Torcedor segue curtindo, né, a boa fase depois do empate com o Flamengo, depois da vitória com a equipe do Bahia, vitória em cima do Cruzeiro no último sábado. Meu amigo Gabriel Andrés fez uma conta aí de 7 jogos já de invencibilidade e isso aí só traz tranquilidade para o técnico Fernando Diniz trabalhar. E agora tem, como diria Paulinho Washington Rodrigues, um pau com formiga pela frente, 7 da noite nesta quarta-feira, o jogo com o Palmeiras em São Paulo. Quem é o favorito? Como era o Cruzeiro, como era o Flamengo, é o Palmeiras. Agora, dá para chegar e encarar? Sim, dá para chegar e encarar. O Vasco está encorpando, né? Mas o Wellington, não vai ter o Cauã Barros, está fora. É um baita jogador hoje. Hoje é um dos melhores do Vasco. O Tietê já está treinando normalmente e é um jogador que quando saiu por lesão estava muito bem. Inclusive o Cauã estava no banco de reservas para ele. Então volta aí o Tietê. Eu acredito que não caia aí a qualidade. Deixa aí o seu comentário. E o zagueiro Carlos Cuesta, que nesta segunda-feira foi fazer exame de imagem, né, devido a uma pequena lesão muscular. Até para não agravar, isso ainda não é uma informação oficial, ele pode ser poupado do jogo com o Palmeiras. Depois de fazer uma belíssima zaga, ele e o Robert Renan no jogo com o Cruzeiro. Agora entra o Lucas Freitas, que está muito bem. E o próprio Lucas Oliveira tem entrado muito bem, né? Graças a Deus o torcedor do Vasco não está tendo mais aquele negócio quando fala em zaga, ai meu Deus do céu, não. Tá valendo esse trabalho aí neste momento. Então vamos ver se o Carlos Cuesta será relacionado para o jogo ou não. Já que eu falei no Robert Renan, e tem o Coutinho, tem o Ryan, tem o Paulo Henrique, são jogadores que são lembrados nesse momento para a seleção brasileira. Eu até perguntei, vamos recordar aqui, ao técnico Fernando Diniz na coletiva, se ele indicaria alguém, ele que é o ex-técnico da seleção, você indicaria alguém do seu time para a seleção brasileira? Eu adorei a resposta dele. Para mim é difícil responder essa pergunta, mas eu acho que eles estão monitorando certamente alguns jogadores. Eu acho que o Vasco tem jogado no Campeonato Brasileiro, os últimos jogos a gente tem pontuado bem, mas jogado bem a gente tem jogado praticamente todos os jogos desde que eu cheguei aqui. E tem muitos jogadores evoluindo e a gente certamente tem alguns jogadores no radar da seleção brasileira, porque é muito nítido que os jogadores aprendendo a jogar jogos mais competitivos, jogos grandes e jogar bem e jogadores têm sido decisivos tanto na parte da frente e hoje na parte de trás também. Robert Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga.
E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta super jovem, por conta de uma falha num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que teve uma assistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira. E eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção. Ele tem 21 anos só. Então, um jogador com 21 anos que subiu com 17 anos no Corinthians, que é muito difícil. Você lançar jogador de trás, na zaga, mas é infinitamente mais difícil que lançar atacante. Então, esse jogador é um jogador especial, para ficar só nele. Tá? Ainda o Fernando Diniz indicando o Robert Renan, jogador de 21 anos, que ele aposta muito, né? É um jogador que eu concordo de muito potencial. Agora, será que o Carlo Ancelotti vai convocar tanta gente assim do futebol brasileiro? Ou vai levar mais uma lista de jogadores que já estão na Europa, estão no exterior, por uma série de questões, né? Porque os clubes aqui do Brasil estão com rodadas importantes no Brasileirão também. Já que eu falei do Rayan foi um jogador muito cobrado e ele passou pela zona mista. Vamos recordar também que às vezes depois do jogo fica tanta informação, né? Então a gente separa aí, né, os cortes. Escuta só o Rayan falando depois da cobrança que teve, né? A torcida foi lá no CT Moacir Barbosa fazer a cobrança. Olha o que ele falou. Cara, eu tô me sentindo um Rayan muito diferente. Como tu falou, a torcida foi lá, mas isso faz parte do futebol. E eu venho trabalhando muito, cara, durante a semana. Desde que o Diniz chegou, ele vem me ajudando muito. Então, só vem acrescentar muito mais e vai dar muito certo mais pra frente aí. Rayan, queria saber se você pudesse falar um pouco da sua relação com o Diniz, como ele está impactando nessa sua boa fase, como o dia a dia com ele foi importante nesse momento bom que você está vivendo junto com o time. Cara, sempre como falo, o Diniz pra mim é sempre um paizão, desde que ele chegou ele vem me ajudando muito. Então, como ele fala, né, a nossa dupla tá dando muito certo, então se Deus quiser vai dar muito mais. Rayan, a sensação de marcar mais um gol, mais uma partida com a camisa do Vasco e diante de um adversário muito forte como é o Cruzeiro, Rayan. Cara, o Cruzeiro é um time muito qualificado, um time muito difícil, tá lutando na parte de cima da tabela, então a gente trabalhou muito bem durante a semana, mas a gente sabe que a gente pode vencer todo duelo que a gente vem enfrentar pela frente e deu tudo certo. Antes eram 130 dias sem vitória em São Januário, agora são 2 vitórias consecutivas contra equipes da parte de cima da tabela. Quantos resultados motivam para o Vasco, os objetivos do Vasco no campeonato, que é lutar contra o rebaixamento ou quem sabe conseguir uma vaga numa competição sul-americana no ano que vem? Não, a nossa luta nunca foi lutar contra o rebaixamento, a nossa luta é sempre brigar na parte de cima da tabela, então a gente pegou uma sequência muito boa aí de vitória e se Deus quiser vai embalar muito mais pela frente aí. Rayan, você vem sendo elogiado demais pela torcida do Vasco. Como é para você ter esse carinho e esse reconhecimento pela torcida? Eu tô esperando muito por esse momento, sempre sonhei, essa torcida é maravilhosa, sempre trabalhei por isso, então eu trabalhar muito mais, que mais para frente vai dar muita felicidade para essa torcida. Muito bom, eu gosto muito do Rayan, tá com o pé no chão, isso é muito importante, é uma questão que hoje merece, o Fernando Diniz tem muito disso com ele, de crédito com o Rayan, de preparar esse garoto que tem um potencial incrível. Gente, vai vender sim, não tem como segurar. Você não vai atrasar a vida do garoto também. Você acha que o Vasco vai arrumar uma grana e ele não vai arrumar? Lógico que vai fazer um belo contrato assim que for negociado. Só diria para ele o seguinte, calma que a sua hora vai chegar, né? Não precisa se apressar. Às vezes você se apressa, pega um time inferior, fica escondido, quando você poderia pegar um time médio, um grande time e aparecer, que ele tem potencial para aparecer sim no futebol europeu. Você concorda ou discorda? Forte, grandão, bate bem, perna esquerda, então tem tudo isso a favor do garoto Renan. Rayan, Wellington do Rayan.
tá bom? Vamos lá. Gente, saíram informações hoje da venda do potencial construtivo, né? Faltava a liberação do termo e o Renato Brito, que é o homem da diretoria do Vasco que está tratando desse tema, falou. Vascaínos e vascaínas, boa tarde. Renato Brito Neto aqui falando. Tá circulando uma informação de que já foi expedido o termo definitivo da prefeitura. Infelizmente ainda não é verdade. O pessoal está fazendo um pouquinho de confusão, que saiu em diário oficial. Foram apenas as minutas do termo de transferência de potencial. É um grande passo, mas ainda não é o passo definitivo. Hoje, eu desde cedo estou em contato com a prefeitura, ainda enviando alguns documentos. Então, enfim, peço que todo mundo tenha paciência, sei que a ansiedade é grande, mas assim que o termo de fato for expedido, podem ficar tranquilos que o Vasco vai dar a informação oficial nos seus canais de mídia. Tá bom? Obrigado, saudações vascaínas. Aí o Renato Brito, quem falou também e agradeceu foi o vereador Pedro Duarte, que está no México, inclusive, e mandou essa mensagem aí para os vascaínos e para quem está ajudando a liberar para que a obra em São Januário possa começar. O pessoal pensa aí em janeiro, é um assunto que depois a gente volta. Fala pessoal, saudações vascaínas, Pedro Duarte aqui, gravando da rua mesmo, porque acabei de receber uma ótima notícia da minha equipe e confirmada pelos secretários da Prefeitura. O termo definitivo do potencial construtivo já foi feito e inclusive publicado no Diário Oficial. Fui confirmar e quero desde já agradecer aos secretários Guilherme Schleder, de Esportes, e Gustavo Guerrante, do Urbanismo, porque nós começamos essa cobrança de 2 semanas para cá. Eles foram muito solícitos e inclusive entregaram o termo antes do prazo que tinham prometido. Então, muito obrigado a eles. Essa questão dentro da Prefeitura está resolvida e agora o Vasco pode avançar com a negociação final da venda do potencial construtivo. Valeu, galera. Pedido feito, pedido resolvido, pedido entregue. Valeu, um abraço. Maravilha, né? Então agora é esperar a venda do potencial e aí sim todo o trabalho pronto e a liberação para as obras. Para quem já esperou um ano, esperar mais alguns meses, acho que não faz mal. O bom é quando começar a levantar o estádio, levantar, né, forte, bem trabalhado financeiramente, sem problemas, sem atropelo, para parar a obra, aquela coisa toda. O que você acha? Você concorda aí comigo? Concorda? Então deixa aí a sua opinião, deixa o nome da sua cidade também. Gente, vamos falar do calendário, porque quarta-feira a CBF libera o calendário novo do futebol brasileiro. Então, as primeiras informações, inclusive tem uma reunião importante nessa terça da CBF com as federações, com algumas partes, até para discutir, olha, tá bom assim? Alguém tem uma ideia melhor? Tem que ser uma coisa aberta, e o Samir Chaldi sabe disso. Agora, vão mexer na Copa do Brasil, vão reduzir aquele número de jogos entre um jogo em casa, outro jogo fora. Quero saber como que eles vão fazer essa matemática aí. Quem tem a melhor campanha, ou a cada jogo faz um sorteio. Perfeito? E aí ficaria oitavas de final, quartas de final e semifinal com 2 jogos. Poderia ser isso aí, para reduzir datas, certo? E o jogo em campo neutro, na grande final, apenas uma partida. Pessoalmente, eu não concordo. O clube perde dinheiro. Fazer um jogo em casa e o outro na casa do adversário, se ganha o dinheiro da renda. E geralmente hoje você pega no mínimo 4 milhões de reais de renda. Mas aí eles vão discutir. Aumentar a Série D de 64 para 96. Olha, eu estou há 35 anos cobrindo CBF, né? E muitas vezes não se consegue montar os 64. Como que vai fazer 96? Vai ter gente desistindo no meio do caminho. Mas será que é isso mesmo? Então não vamos sofrer por antecipação. Vamos aguardar na próxima quarta-feira o regulamento, aliás, o novo calendário, e reduzir também as datas dos estaduais de 16 para 11 datas para os estados que têm times nas séries A e B. Então, passa por aí.
O que você acha? Qual a sua sugestão para a CBF em termos de calendário? Deixa aí a sua opinião, é super importante. Vamos lá? Deixa eu abraçar então meu amigo Gilvan Ramalho, meu amigo José Saraiva lá em Manaus, está sempre com a gente. Paulo César em Bom Jesus de Itabapoano. Ailton. Ailton, manda seu sobrenome, Ailton. Vamos lá. O Sérgio Henrique em São Vicente, São Paulo. O Antônio Marino André. O Estevino Pereira. O Zeca Flora Ayala Vitória Bezerra. Ela está na cidade de Pão de Açúcar, lá em Alagoas, a avó Zezé, né? A avó da minha esposa, que já não está mais entre nós, morou em Pão de Açúcar. O Márcio Jacinto, lá em Brusque, Santa Catarina. Pedro Lima, quem mais aqui? O Pedro Lima está em Porto Velho, lá em Rondônia. Quem mais? O Rodrigo Templário, minha amiga Conceição Silva, lá em Minas Gerais. O Alberto Monteiro, o Laírton Rocha, o Pablo Turismo, o Renan Fogaça em Poços de Caldas e também o Nailson Melo. São alguns daqueles milhares de inscritos que sempre mandam mensagens pra gente. Continue mandando. Vou tentar no próximo vídeo, acredito que eu vou conseguir mandar mais abraços para vocês. Fiquem com Deus aí, viu? Nunca se esqueça do Papai do Céu, que com fé a gente vai conseguindo as coisas. Se inscreva, Wellington Campos FC. Paga nada não. Joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. Você não sabe como é importante esse joinha para a gente crescer, crescer, crescer e crescer muito mais. E, como sempre, eu te peço, manda esse vídeo para outras pessoas para se ligar e se inscrever no nosso canal também. De novo, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco vai enfrentar o Palmeiras, um confronto decisivo aí para o Vasco, para se afastar de vez, né, das últimas colocações, e o Fernando Diniz trazendo um novo Vasco aí, com mais ânimo para esse final de Brasileirão. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!